E bateu o desespero aí no senhor Eduardo Bolsonaro e também no papai dele, Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes descobriu aí um possível plano de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, onde ele ficaria ali sob a guarda de um governo Trump que jamais extraditaria o Bolsonaro para o Brasil em hipótese alguma. Assim como o governo Biden não extradita o Alan dos Santos, o governo Trump jamais extraditaria o Bolsonaro, ele ficaria lá nos Estados Unidos, livre, leve e solto, apesar de todos os crimes que cometeu. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro vazou aí para a imprensa que o Jair Bolsonaro teria sido convidado por Donald Trump para sua posse no dia 20 de janeiro, que aliás é meu aniversário. Quem quiser dar um presente, inscreva-se no canal ou deixa aí seu like, presente adiantado, né? Aí o que acontece? O Jair Bolsonaro entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que ele possa reaver seu passaporte para ir na posse do Trump. Já já eu vou falar aqui sobre qual seria a relevância do Bolsonaro na posse do Trump e por que uma pessoa que foi indiciada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito deveria ter seu passaporte para ir na posse de qualquer pessoa, fosse o Trump ou outro. Mas, enfim, vamos continuar aqui com a história. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro fez o pedido e o Alexandre de Moraes respondeu dizendo que, olha, não estou acreditando muito nessa história. O Alexandre de Moraes pediu para o Bolsonaro provar que foi de fato convidado para a posse do Trump. Por quê? Diz aí o Alexandre de Moraes que a única prova é um suposto e-mail, na verdade é uma captura de tela de um e-mail, que foi recebido ali pelo Eduardo Bolsonaro, nem pelo Jair Bolsonaro, de um e-mail ali, de um domínio que é, assim, não quer dizer que é do Trump. O domínio é T47 inauguration.com, que é ali Trump 47, porque é o 47º presidente, inauguration, que é posse em inglês.com. Esse domínio aí, segundo o que parece, é o domínio que está sendo utilizado pela equipe do Donald Trump para organizar a sua posse. Por quê? Porque tem assim como na posse do Lula, tem ali tinha um número de pessoas que poderiam entrar na esplanada dos ministérios. Na posse do Trump, a mesma coisa. Então, o que eles fazem é fazer ali uma triagem para que as pessoas tenham que ter uma espécie de ticket, que é gratuito para entrar. Ok, está sendo feita por esse domínio. Aí, o Alexandre de Moraes falou, você só manda aqui um negócio, não tô acreditando nisso não. Não tô acreditando. Então, dê mais provas, senhor Jair Messias Bolsonaro. O e-mail que o Eduardo Bolsonaro apresentou, aliás, que o Jair Bolsonaro apresentou, teria sido recebido pelo Eduardo Bolsonaro, ele não diz nem o nome completo do Bolsonaro. Ele diz aqui, olha, aqui, representando o presidente eleito Donald Trump, convidamos aqui, e aqui está aqui, President-elect Trump, né, presidente eleito, convidamos aqui Presidente Bolsonaro. Não tem nem o nome dele. E aí está aqui o e-mail. Eu mostrei aqui ontem, e fiz um vídeo que viralizou muito nas redes sociais, que qualquer pessoa pode se cadastrar lá no site e receber um e-mail muito parecido. Inclusive, eu mostrei que o e-mail que eu recebi, eles me chamam de President Tiago. Então, eu sou aí chefe de Estado, tá? Chefe de Estado Tiago, convidado também para a posse do Trump. Não sei se eu vou poder ir não, viu, Trump? Não vou não. Aí o que acontece? Tem outros compromissos nesse dia. Aí o que acontece? O Trump mandou, esse e-mail aí, esse domínio mandou um suposto e-mail para Eduardo Bolsonaro, ele está dizendo que é um convite ao Bolsonaro. Mostrei também que no e-mail cita ali que o Bolsonaro estava sendo convidado para o primeiro evento. E o primeiro evento é um evento que, olha, vai todo mundo que se cadastrar vai nesse primeiro evento. Essa é a verdade. E aí, não sei quantas pessoas cabem ali, mas 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, 1 milhão, se tiver 1 milhão ali que queiram ir e couber. E aí o Bolsonaro vai ficar lá no meio da galera, ou para quem aí já foi no carnaval, tem o camarote e tem a pipoca. Ele vai ficar lá na pipoca, o Bolsonaro, tá? E não no camarote. Aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro ficou bravo com a repercussão, não gostou nada, o Eduardo Bolsonaro. Ainda mais porque ele e o Carlos e os outros são viciados aí no Twitter, principalmente depois do Elon Musk
fazer ali o enfrentamento ao STF, né? Acabou perdendo do Alexandre de Moraes, mas aí é que eles começaram a gostar mesmo do Twitter, porque é de alguém ali que eles gostam. E eles viram ali que o vídeo que mais viralizou no Twitter sobre isso, aliás, o post que mais viralizou foi um vídeo que eu fiz em que eu mostro ali as inconsistências na história com E, que é uma história inventada, do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Assim como o Alexandre de Moraes deve ter visto as mesmíssimas inconsistências. O Alexandre não põe na decisão, mas não pense que a equipe do Alexandre de Moraes é burra, não. Não pense que eles não entraram no domínio, que eles não clicaram ali em tickets, que eles viram que qualquer pessoa pode colocar alguma coisa, que eles viram que depois você recebe um e-mail que coloca ali, Dear, querido, e aí o nome que você escreveu. Se você escreveu ali, presidente Alexandre, no nome vai aparecer presidente Alexandre no e-mail que você recebe. Devem ter visto tudo isso. Ele não coloca na decisão, mas ele fala, ó, prova aí que você recebeu. O Eduardo Bolsonaro, bravo, primeiro deu uma declaração na imprensa em que ele criticava o Alexandre de Moraes. Vou ler aqui as palavras de Eduardo Bolsonaro. Ele diz: eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país. O cara que, olha, vai fazer um ano, faz 11 meses, se refugiou na embaixada da Hungria com medo de ser preso. Esse cara aí não representa qualquer indício de fuga do país. O Braga Neto, candidato a vice na chapa dele, tá preso. Tem vários generais aí presos. Tem notícia de que a polícia está até recusando qualquer um que queira delatar, a polícia nem quer saber. Já falou aí o diretor-geral da Polícia Federal quando ele foi perguntado, dia 6, numa entrevista ao Globo, e ele foi perguntado a mesma coisa numa entrevista à CBN, Rádio CBN, no dia 8 de janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal é perguntado, olha, e se alguém quiser uma delação, a Polícia Federal tem interesse em fazer delação aí desses militares presos? Aí ele fala, olha, se trouxerem novos nomes, novas provas, talvez, mas a gente já tem tudo. Ou seja, tá muito difícil. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, contra os principais ali, a gente tem tudo. Contra o Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra eles tem todas as provas. Vai trazer novos nomes. A delação premiada tem que ser para quem está acima na hierarquia. Ou seja, a situação tá feia. Tá muito, muito feia. Aí ele fala que não tem indício de fuga, só que segue o Eduardo Bolsonaro, tá? Aí já vou mostrar o vídeo que ele fez em Pânico. Aí ele, eu imagino que os americanos estejam furiosos com o Alexandre de Moraes. Aliás, muito furiosos com o Alexandre de Moraes. Porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não. Mas por que divulgar esse e-mail aqui? Transformá-lo público. O e-mail é público, o domínio é público, e lá você entra lá no domínio que os deputados, o Eduardo Bolsonaro também falou, olha, os deputados trumpistas estão divulgando esse domínio para as pessoas que quiserem na posse do Trump. Então qualquer um que vai no domínio, clica ali e tem os e-mails do domínio. Então o e-mail já era público. Não é que o Alexandre de Moraes divulgou um e-mail secreto. Não, é público. Inclusive, quando você se cadastra lá, você recebe um e-mail, não do mesmo e-mail que recebeu o Eduardo Bolsonaro, mas de um outro, você recebe, tá lá. Então é público. Ele reclama, nossa, em vez de ele provar o convite, ele tá reclamando que o domínio foi tornado público. Tá, aí ele ainda fala, os americanos devem estar bravos, os americanos que se danem. Pois bem, aí fez um post, bravo. Esse post aqui foi ontem, tá? Hoje de manhã, mesmo antes de constar, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você, eu não consigo ler aqui ao contrário, fica para mim ao contrário, né? Mesmo antes de constar no sistema do STF, a imprensa noticiou que Alexandre de Moraes requereu mais informações de Bolsonaro para decidir sobre a devolução de seu passaporte ou não para ir à posse de Trump e J.D. Vance. O documento é válido. Veja, ele vai fazer um fio sobre isso. Vamos lá, é uma série de posts. Aí ele coloca a notícia aqui. Pois bem, aí diz aqui, Eduardo, quem quiser pausa para ler, é bom até que você lê, porque tem coisa que é meio inacreditável, viu? Aí, o celular tá quebrado, ele começa a aumentar o volume sozinho. Quem me segue no Instagram viu o que aconteceu com esse celular aí, com a câmera dele, ó. A câmera dele toda ferrada. Pois bem, tô gravando o vídeo num outro celular antigo. Aí, vamos lá. Nos Estados Unidos, vale a boa-fé do declarante, ao contrário do Brasil, onde mentir pode ser um direito de autodefesa. Nos Estados Unidos, mentir é comumente um crime. Ele começa a falar da lei dos Estados Unidos.
Assim, comunicações presidenciais frequentemente se dão através de e-mails e por si só são consideradas válidas. Quem mentir está encrencado. Pois é, a gente viu que no governo Bolsonaro as comunicações também eram feitas por e-mail. Inclusive o ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Cid, esqueceu de deletar os e-mails e ficaram várias provas válidas dos crimes que ele e o Bolsonaro cometeram. Olha essa coisa, então. Nada de novo aí no que diz o Eduardo Bolsonaro. Ele tenta mudar o assunto para falar, ó, lá o e-mail é válido, para não mostrar o convite. Aí ele... Todo o Comitê de Posse Presidencial dos Estados Unidos cria um e-mail temporário para fim de comunicações. O domínio escolhido e criado pelo Trump, aí ele fala T47 inaugural e explica ali o que eu expliquei aqui sobre o domínio. Aí ele fala, o e-mail que eu recebi convidando Jair Bolsonaro para a posse do Trump vem exatamente desse domínio, T47inaugural.com, conforme a esposa Alexandre na sua decisão. Aí ele mostra lá a decisão do Alexandre que eu mostrei aqui ontem, em que o Alexandre questiona. Aí tá lá, segue o Eduardo Bolsonaro. O engraçado é que ele vai falando e não prova nada. Ele só vai em torno do assunto. O website oficial para o evento de posse de Trump, não coincidentemente, é t47inaugural.com. Nele é possível encontrar a programação dos eventos de posse, ali ele coloca em inglês, schedule, que vão do dia 18 a 20 de janeiro. Essa foi outra burocracia exigida por Moraes. O Alexandre de Moraes pediu ali que no convite esteja ali, quando é o evento, qual o evento, está sendo convidado para quê? Você está sendo convidado para o quê? A posse. Qual? Diga aí, dia, horário, não sei o quê, você pede o passaporte aí, não tá colando não. Aí ele fala, ó, tá no site se você quiser, ele tá mais ou menos falando, tá no site aqui, o Alexandre. Se você rolar a tela para baixo e clicar em fax, perguntas frequentes, todas as possibilidades de contatos oferecidas são, mais uma vez, através dos e-mails. Ele mostra aqui o e-mail, ou seja, ele está provando que o e-mail era público. Aí depois ele culpa o Alexandre de Moraes por divulgar um e-mail que ele mesmo mostra que era público. Aí se você clicar em mídia, vai ver aqui um outro e-mail. Ele começa aí, ele não gostou que o Alexandre de Moraes deu publicidade a um e-mail, aí ele resolveu mostrar todos os e-mails do lugar. Aí ele fala, como se isso não bastasse, há outras maneiras de chegar nesse domínio. Aí ele mostra posts de deputados com esse domínio. Assim sendo, aí ele resume a ópera aí, esse é o mega argumento dele para conseguir o passaporte. Quem quiser pausa aí para ler meu celular, não para de aumentar o volume. Vamos lá. Assim sendo, além de Jair Bolsonaro sempre ter cumprido com as decisões de Moraes, de jamais ter indícios já foi muito boa. Não existindo razões para Moraes deter seu passaporte, fora que Jair Bolsonaro já foi aos Estados Unidos e Argentina no curso desses inquéritos e sempre retornou ao Brasil, não restam razões para se duvidar da procedência do convite recebido ou mesmo para se impedir que Bolsonaro vá para a posse de Trump. Esse é o grande argumento dele. Só que não colou. Isso aí ele publicou ontem. Aí, horas depois, 7, 8 horas depois, ele viu que não colou nem entre os seguidores dele, estava colando isso muito, os seguidores dele não estão nem aí para isso. E aí ele fez um vídeo, ele resolveu fazer um vídeo. Vamos lá. Com vocês, o bandidão, já peço desculpa colocar bandido na sua tela, tá aqui Eduardo Bolsonaro. Quer dizer então que o Jair Bolsonaro não foi convidado? O e-mail que eu recebi lá do gabinete de transição do Trump é uma mentira que eu inventei. Exato. E eu tô me jogando para dentro do inquérito da fake news. É isso mesmo. E ainda consegui combinar, poderoso que sou, com todo mundo da imprensa internacional. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas ó, quem quiser saber mais sobre isso, eu botei lá na minha rede X, no antigo Twitter, uma thread mostrando como que o domínio T47 inaugural é o domínio utilizado oficialmente pelo gabinete de transição do Trump para fazer esse tipo de comunicado. O Jair Bolsonaro foi convidado, a gente está correndo atrás aqui para suprir todas as burocracias necessárias e, se Deus quiser, deixar ele para lá, porque não faz mal. Aí ele faz um vídeo para falar para as pessoas, vai lá no meu Twitter, que lá eu estou explicando. E foi essa explicação aí, ó, que ele deu, que eu acabei de te mostrar. E esse é o grande trunfo do Eduardo Bolsonaro. Mas, calma que o Bolsonaro recebeu ajuda de onde menos se esperava. O ex-advogado dele, Fábio Weingarten, também fez um post. Lembremos que o Weingarten foi demitido pelo Bolsonaro e ele foi acusado por muita gente de ter traído o Bolsonaro e de ser quem vazava para a imprensa muita coisa sobre os inquéritos do Bolsonaro. E olha, eu vou falar,
Foi justo quando ele se tornou advogado do Bolsonaro que mais teve vazamento de parte do inquérito. Justo quando ele tinha acesso, vazava. Aí ele falava pro resto do bolsonarismo, não, mas foi o Ossef, não, foi fulano. Pô, mas olha, só vaza quando você tem acesso. Quando os outros todos têm acesso, não vazava nada. Enfim, vamos lá. O Weingarten apareceu para defender. Aqui o post do Weingarten, quem quiser pode pausar para ler. Eu vou ler aqui para você. Ó. Toda a construção das relações exteriores é mérito absoluto do deputado Eduardo Bolsonaro. Tá ali puxando o saco. Posso garantir que o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a cerimônia mais seleta, com os mais próximos do presidente Trump. O convite é extensivo a um acompanhante, que naturalmente será a primeira-dama. Putz. O Weingarten foi querer puxar o saco, ainda falou que a Michelle vai ter que ir junto. A Michelle deve estar brava agora. E o Bolsonaro também, que eles odeiam viajar juntos, né? Eu achei que o Bolsonaro, se fosse convidado mesmo, ia levar o Eduardo, mas tá bom, vai. Agora diz que é a Michelle. O deputado estará presente num jantar que sucederá à cerimônia, ou seja, não foi convidado o deputado, da qual o presidente Bolsonaro foi convidado. A defesa do presidente Bolsonaro fornecerá e cumprirá as exigências do ministro Alexandre. Ele fala como se ainda fosse advogado, sendo que ele não é mais. A mesma coisa, em vez de eles mostrarem, olha, foi e-mail tal, olha, tem aqui outras provas, tem outras comunicações, tem não sei o quê. Não, pessoal, não, aquele domínio é esse. Ó, foi convidado mesmo, hein? Confia! Confiar nesses mentirosos compulsivos. Ó, pode ser que seja verdade? Pode, mas agora vamos ao mérito da questão. Qual é a relevância do Bolsonaro na posse do Trump? Nenhuma. Ele não é chefe de Estado, ele não está representando o Brasil em absolutamente nada, então não tem que ter passaporte devolvido, mesmo se tivesse sido convidado pelo próprio Trump em rede nacional de televisão dos Estados Unidos, coisa que jamais acontecerá. Então não. E essa vai ser a resposta, muito provavelmente, do Alexandre de Moraes lá no final de tudo. Isso se é que o Bolsonaro vai conseguir mandar os documentos, né? Veremos. Eu peço aí sua inscrição no canal e falou!